Boa tarde, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer ao convite da TAG para moderar esse painel. Eu acho que é um momento bastante importante e o tema do painel, né, multiverso financeiro, também traz muitas possibilidades, né, esse novo cenário aí de queda de taxa de juros. Agradecer também aos amigos que estão aqui também no painel. Então, para a gente já começar a conversar, gostaria que cada um de vocês falasse um pouquinho, né, da casa, da estratégia de vocês também, e se apresentasse. Tá bom? O Paulo, por favor. Obrigado. Obrigado pela TAG, pelo convite de estar aqui, dividir um pouco o que a gente está fazendo lá na RPS, falar um pouquinho, provavelmente, de cenário também. Bom, a RPS está fazendo 10 anos esse ano, então a gente começou lá em 2013, 10 anos atrás, um cenário bem difícil de Brasil, todo mundo lembra aqui que era 2013, 14, e hoje a gente está lá, a gente tem 3 fundos principais, um fundo long short com algum direcional Brasil, que é o RPS Total Return, que tem 10 anos de história, um retorno bem bacana, entre lá nas lâminas do produto e olhem. A gente não precisa que o Brasil vá bem ou mal para ir bem com esse produto, e a história mostrou. A gente tem um long bias, que também é um produto que já tem 5 anos de história e está um retorno espetacular aí nos últimos anos, que não foram fáceis para estar investido em renda variável no Brasil. O juro pulou de 2 para 13,75, agora começa um movimento de queda, e esse produto, só como exemplo, nos últimos 12 meses, está dando mais de 35% de retorno positivo, num ambiente realmente muito difícil para estar em bolsa. Eu acho que a gente dá essa perspectiva macrofatorial para a bolsa, a gente olha a bolsa com uma cabeça mais macro que micro. Eu costumo dizer que é muito difícil ser Warren Buffett no Brasil, o cenário macroeconômico no Brasil é muito volátil, e você precisa sim ter pelo menos uma alternativa na sua carteira de investimento em fundos de ação, que tenta entender o cenário macro, que tenta entender a política, que tenta entender onde é que a gente está no ciclo econômico e faz investimentos em bolsa sob essa perspectiva macrofatorial, que é o que a gente faz lá. Além disso, a gente tem um long only também, um long only bem descorrelacionado da indústria, também é um produto de primeiro quartil aí já há muitos anos, que dá exatamente essa perspectiva um pouco mais macro, mesmo para um fundo que só olha ações, né? A gente lembra que o Brasil é um país do CDI, bater o CDI no longo prazo é muito difícil, e a gente tem consistentemente conseguido bater o CDI, a Bolsa, através do nosso processo de investimento. A gente está junto há muitos anos, nós somos 30 profissionais lá na companhia, só no time de gestão são 15 pessoas, tem equipe de economista, tem equipe que olha o mercado de renda fixa e moeda, não é o nosso core. A gente não é um multimercado tradicional, a gente é uma casa focada em ações. Eu até acho que está num momento legal de olhar realmente de novo para o mercado de ações Brasil, não de peito aberto, porque por tudo aqui, inclusive na geopolítica global, enfim, o mundo está vivendo um momento especialmente desafiador, talvez tenha recessão nos Estados Unidos, talvez não, enfim, não está fácil o cenário ex-Brasil, então não é para estar de peito aberto em bolsa, na minha opinião, mas sim, talvez através desses produtos que protegem, que tem uma dinâmica de não estar sempre ali carregando posições, mas sim tradando e aproveitando oportunidades, assimetrias de curto prazo e médio prazo, que é o que a gente tenta fazer lá na RPS. Então, eu estou mais animado com o que eu acho que vai ser a Bolsa nos próximos 12 meses, e faria um investimento em Bolsa com algum gestor ou algum tipo de produto que me desse essa garantia de algum nível de proteção caso o cenário internacional ou mesmo o cenário doméstico não se desenvolva do jeito que eu acho que vai se desenvolver. Obrigado. André, por favor. Alô, boa tarde. Obrigado também à TAG pela oportunidade de estar com os colegas e amigos aqui de longa data. A gente conhece a... Pois é, te pegaram, cara. O que aconteceu? É tanto tempo. Então, pessoal, a Clave, a gente começou faz um pouquinho mais de 2 anos a empresa. A gente está com pouco mais de 8 bilhões de reais numa plataforma que tem vários produtos. A parte de bolsa está com um pouquinho mais de 2 bilhões e tudo numa política de investimento muito baseada
uma questão de hedge fund, que é uma questão, até como o Paulo colocou aqui, a nossa casa também é uma casa que busca oportunidades de bolsa, mas respeitando muito o país e os desafios que a gente tem. Então, é como se fosse um mandato único que acaba originando produtos. Então, o nosso long and short e o long bias, a diferença básica deles é o direcional, e das ideias core acaba se originando long only. Mas eu concordo muito com o que o Paulo colocou aqui, a gente está no Brasil, o custo é alto, o CDI, os juros é alto, demanda do gestor uma agilidade, mesmo no fundamentalista, que seja mais pragmática, e mesmo com tudo isso a gente também concorda com a última parte, pessoal, que essa virada dos juros, a dinâmica do CDI a 13,75, tendo o primeiro corte, ela é muito relevante, não somente na parte do custo de oportunidade para o investidor, como para as empresas que a gente investe. Então, a gente está vendo de forma, vamos dizer, um pouco ainda cautelosa, mas está vendo muitas oportunidades num ciclo que está começando agora. Então, acho que tem oportunidade, sim, em Bolsa. A gente começou a empresa na pandemia, viu um ciclo de aperto global, o Brasil começou esse ciclo, mas, assim como os países da América Latina, a gente começou antes e sairemos antes do ciclo. Então, isso vai nos beneficiar de uma forma importante, mesmo com riscos globais, como também aqui o colega colocou, da questão da recessão nos Estados Unidos, hard landing. A gente tem um mundo, os dados da China não estão sendo maravilhosos, os dados dos Estados Unidos, mesmo a Bolsa estando bem, a gente não pode dizer que está fora de riscos, mas nesse contexto todo, pessoal, o Brasil está bem posicionado. A gente fez um corte, vem de um nível alto, e tem empresas muito boas ainda descontadas. Acho que essa é a oportunidade que a gente vai bater um papo aqui. Rodrigo, por favor. Bom, primeiro, obrigado a todos que estão aqui assistindo. Obrigado ao pessoal da TAG aí pela parceria aí de longa data. Obrigado ao Cleiton por intermediar. Me apresentando, eu sou Rodrigo Maranhão, sou diretor de gestão da Cadima Asset. A Cadima é uma gestora 100% focada em estratégias quantitativas. A gestora mais longeva do Brasil a usar essa abordagem. A gente tem histórico aí desde 2007, sendo que um dos meus sócios, o Sérgio, ele possivelmente foi o primeiro cara aqui no Brasil a fazer esse tipo de trading sistemático. Começou a fazer isso lá em 2001 para 2002, na época na tesouraria de um banco, né? E interessante ver a evolução dessa abordagem quantitativa ao longo desses 20 anos aí que a gente vem praticando isso, né? 20 e poucos anos. Porque lá atrás, quando o Sérgio começou a fazer isso, ninguém tinha ouvido falar de quant aqui. Depois a gente criou o nosso primeiro produto, que era um multimercado, e esse negócio foi evoluindo de tal forma que hoje, lá na Cadima, a gente tem uma grade bem completa de produtos. A gente tem os multimercados, a gente tem os produtos de bolsa, seja long only, long and short, long bias, temos produtos de renda fixa, e total hoje são 2,8 bi sob gestão nesses fundos, todos eles 100% quantitativos, 100% sistemáticos. Então, acho que até uma coisa legal do painel é porque os dois colegas sabem falar muito aí sobre cenário e eu talvez fale de outros assuntos, porque não faz parte do meu dia a dia de gestão ficar discutindo cenário, ficar tentando fazer esse tipo de análise que eles fazem. Não que seja mérito ou demérito, mas é uma abordagem diferente que, pelo menos na minha visão, também é válida. Tá? Ainda sobre essa grade diferente de produtos, até uma analogia que eu acho que é válida nesse caso, é você pensar que cada modelo, cada algoritmo que é desenvolvido lá dentro, você poderia pensar ali como se fosse uma peça de Lego. E vocês sabem que a criança ali, quando está brincando de Lego, né, às vezes vai juntar as peças, vai fazer um castelo, outra criança vai juntar as peças ali numa proporção diferente, vai fazer um carro ou vai fazer um foguete. E o que a gente faz ali para criar esses produtos diferentes, na verdade, é algo parecido. A gente escolhe um subconjunto diferente de modelos e consegue criar produtos diferentes para atender diferentes demandas, né? Não existe um único perfil de investidor. Os senhores aí, senhoras aí que trabalham nas FPCs sabem que os próprios participantes, né, às vezes têm perfis diferentes. Então, às vezes, você vai estar buscando um fundo ali com benchmark Bovespa, às vezes vai estar buscando um fundo com benchmark IMAB ou CDI, ou
que quer que seja, com níveis de volatilidade diferente, e essas coisas podem ser atingidas ali, você selecionando esse portfólio um pouquinho diferente ali de modelos, e aí no final das contas o nosso trabalho lá de gestão é um trabalho de pesquisa e de desenvolvimento desses modelos para alimentar essa biblioteca aí que a gente tem e conseguir entregar os produtos ali mais eficientes possíveis. É isso. Obrigado, Rodrigo. A gente falando de multimercado, normalmente, quando a gente fala de multimercado, a gente pensa muito em multimercado macro, né? Então, até como o André e o Paulo falaram aqui, a gente tem estratégias que são distintas ali do macro, né? Então, na visão de você, Paulo, e do André, essa redução de taxa de juros, como é que impacta ali na estratégia de long e short? A gente sabe que aqui no Brasil a gente ainda tem uma bolsa muito restrita, né, e ainda mais uma posição long e short, você precisa ter uma ponta vendida, né? Então, como é que vocês enxergam isso? Com essa redução de taxa de juros, provavelmente a gente vai ver um direcionamento maior ali para investimentos alternativos, como é o caso dos multimercados long buys, os próprios long e short, o equity hedge. Como é que vocês enxergam o impacto no mercado? Bom, eu meio que já dei uma visão assim. Eu acho que a gente está começando um novo ciclo melhor. A gente passou aí 2 anos e meio, quase 3 anos, com juro muito alto. O juro vai cair agora num ritmo, eu acho que moderado, mas num bom ritmo. O fundamento do Brasil, na minha opinião, melhorou muito de 6 meses para cá. Aquilo que a gente imaginava que seria o Brasil aí na virada do primeiro para o segundo semestre versus o que a gente está vivendo, eu acho que é muito melhor. O nível de preço dos ativos, de fato, é muito descontado. Quando eu penso assim no multimercado macro, eu vejo, e tradicionalzão, né, que tem a bolsa lá como uma parcela pequena do investimento total, e olho as oportunidades que existem de fato no Brasil, eu vejo dificuldade, porque, enfim, a curva de juros já fechou bastante, talvez tenha um pouco mais para fechar, mas aí já é aquela famosa última milha, que o Sharpe dela costuma ser bastante ruim. Ainda tem algum prêmio no juro real, e acho que talvez tenha alguma coisa para fazer ali, mas o grande prêmio, na minha opinião, está no juro real da Bolsa, né? E ter na sua carteira um gestor atrelado ao CDI, né, que seria um multimercado, com essa expertise de Bolsa, depois de tudo que a gente viveu até aqui, um período muito desafiador para estar em Bolsa, e obviamente todos aqui sabem o que a gente viveu, eu acho que faz bastante sentido. Então, pensando na composição de uma carteira, eu daria assim um peso maior para talvez um CDI ligado à Bolsa, com especialistas, com casas que tenham esse DNA e esse foco, maior do que um fundo multimercado, cujo foco principal não é esse, né? E os fundos multimercados brasileiros pegaram um movimento muito interessante de abertura de juro no mercado internacional, 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, mas a grande maioria perdeu o fechamento de juro no Brasil, que aconteceu nesses últimos, principalmente 6 meses. E então, assim, jogando um pouco aqui para a nossa sardinha, minha e do André, eu acho que uma posição long bias, uma posição equity hedge ou total return, numa carteira de investimentos para aquilo que eu estou visualizando que é o Brasil, não dos próximos 6 meses, mas o que eu estou imaginando que é o Brasil, pelo menos nos próximos 2 anos, eu acho que ainda a alocação está muito pequena. Nem começou, ainda está tendo resgates de fundos, na verdade, long bias, total returns, etc. Todo mundo ainda está na ponta de sair. Eu acho que está na hora, na ponta, de começar a entrar de novo, porque eu acho que a gente não está num voo de galinha como normalmente a gente está. Eu estou, de fato, com uma cabeça que o Brasil está com um bom fundamento do ponto de vista macroeconômico e com um preço dos ativos muito convidativo para a gente estar de volta colocando um pouco de risco no Brasil. E é isso, escolher boas gestoras com tracks longos, que já tenham passado por dificuldade, porque eu acho que não vai ser uma linha reta, esses meses agora,
o juro caiu e a bolsa está caindo, né? Quer dizer, então não vai ser uma linha reta. Lá fora eu acho que tem muito desafio, para dizer o mínimo. E aí, então, eu acho que é essa expertise que algumas casas podem trazer para ajudar a compor a carteira de vocês. E eu vejo a quantidade de dinheiro que estão nos multimercados tradicionais, vis-à-vis o que tem de exposição a fundos tipo do André ou tipo da RPS, eu vejo uma coisa desproporcional vis-à-vis o cenário que eu estou imaginando aí para frente. Tem bastante espaço para o dinheiro voltar aqui para o nosso lado. Não, perfeito. Obrigado, Paulo. A questão que é interessante também, até dar um pano de fundo rápido, quando você colocou multimercado, que é interessante, que é o CDI+, e aí, que eu acho interessante do lado de bolsa, tem os pacotes de skills, que eles não são simplesmente de você comprar uma carteira e carregar para 5, 10, 20 anos, que é o ponto que o Paulo coloca, que o Brasil não é um negócio do Warren Buffett, a gente não tem as coisas em linha reta, que você dorme tranquilo, e é por isso que a gente vê esses movimentos até realmente bastante abruptos, com movimentos de juros que vão de 2 para 13,75, são amplitudes muito grandes que requerem uma agilidade grande para preservar capital. Os multimercados, eu acho que nós três aqui temos um toolkit que eles fogem do long only tradicional, e é uma coisa que gera valor se for feito de uma forma, vamos dizer, com rigor, com trabalho. E tem um negócio que, tipo, dentro do multimercado, existem estratégias de bolsa, especificamente, que são shorts estruturais, pares, coisas relativas que não dependem, como o Paulo colocou, da direção da bolsa. E aí, se você olhar melhor, você vai ver coisas que são especialidades, tipo o fundo Paulo. Paulo é o cara que mais conhece commodities de bolsa, que trabalha em bolsa. Então, quando você vai alocar o seu dinheiro ao redor dos gestores, você pode montar uma carteira não direcional de bolsa, CDI+, que use isso na sua composição. Eu acho que essa beleza é um momento de oportunidade para explorar isso, inclusive. A gente tem as nossas estratégias de arbitragem, tem estratégias que são cíclicas. Quando o mercado está num modo muito bearish, tem muito fechamento de capital, então você entra como se fosse uma arbitragem, um merge arb. Quando o mercado está muito bullish, você vai olhar as novas empresas que vêm para a bolsa, e ao longo do tempo, essas estratégias trazem uma suavização do retorno para o cliente ao longo do tempo. Então, acho que essa é uma beleza que o multimercado de bolsa oferece. Né? Não é aquele cara macro, que é um trabalho, a gente tem um fundo lá que também um cara é um craque, e são bichos diferentes. O cara multimercado de bolsa, ele tem estratégias que não dependem só da direção da bolsa. Isso é importante também de colocar. Independente do cenário, vocês conseguem ali manter uma alocação, manter defender. uma posição e se defender. Uma pergunta para Rodrigo, pegando um pouco o gancho do que a gente viu ali, o Jeff, né, da BlackRock, falando ali um pouquinho da inteligência artificial. Hoje se discute muito a utilização, né, da inteligência artificial ali dentro dos investimentos, né, do processo de investimento. Como é que a Cadima vê esse cenário? Vocês utilizam a inteligência artificial no seu processo de decisão, de investimentos? Essa pergunta é interessante, né, que é um tema quente aí do momento, né? E acho que casou bem, principalmente depois de ouvir o André e o Paulo aí, porque você pensa ali no próprio investimento em ações, existe uma aplicação possível disso. Nossos fundos de ações lá na Cadima, seja o long only, o long short, o long bias, mesmo dentro dos multimercados ali, a gente tem um pedaço ali de long short ali dentro, eles usam um tipo de modelo que é chamado modelo de fatores, que basicamente você tenta identificar o que são as características que no longo prazo vão explicar por que algumas empresas vão melhores ou piores do que outras, tá? E aí alguns desses fatores são bem tradicionais para o gestor tradicional de ações, como por exemplo os fatores de valor, que são aqueles que estão comparando o preço que você está pagando na empresa com alguma informação ou de resultado ou de balanço ali dela, né? Por exemplo, se olhar preço sobre lucro, earnings to price, daí é o chamado valor. E aí a ideia nesse caso é que se você compra empresas baratas, você no longo prazo, você em média vai ter um resultado superior, né? E claro que valor não é o único fator, existem
diversos fatores diferentes que podem explicar ali. Cada um vai explicando em parte. Obviamente, você nunca consegue explicar tudo, mas pelo menos uma boa parte dos retornos das ações, o retorno relativo, você consegue explicar olhando para esses fatores. E aí, voltando à questão da inteligência artificial, uma aplicação que existe, por exemplo, é que muitas vezes as relações entre esses fatores, se você olha usando algum modelo um pouco mais sofisticado de machine learning, né? Desculpem o termo em inglês, existem alguns modelos que eles permitem você encontrar relações que não são lineares entre esses fatores. Então, por exemplo, você pode ter um modelo lá que vai te falar, olha, você tem que olhar mais para essa característica se essa outra característica que está num determinado range, ou os modelos de machine learning, que está intrinsecamente ligado aí com a questão da inteligência artificial, eles podem te ajudar a você identificar esse tipo de coisa, tá? Não que seja a única abordagem e não que seja uma inteligência artificial que vai escolher as ações ali do nada, né? Mas você usar esses modelos matemáticos e estatísticos ali que você tem nesse toolbox para você olhar para os mesmos dados que você poderia estar olhando de uma forma tradicional, isso às vezes vai te ajudar a encontrar algumas relações, algumas oportunidades interessantes, tá? Então isso daí seria um exemplo que é um pouco ligado aí com o que eles falaram, que você poderia usar a inteligência artificial, que a gente usa, né? Então, assim, não é que seja um modelo de AI ou de machine learning puramente, não. Aquela técnica específica de machine learning, ela está incorporada dentro de um outro modelo mais amplo ali de fatores, de você escolher um portfólio de ações. E aí é legal que, até já que assim, a gente está falando de multimercado, esse mesmo modelo de fatores, uma coisa super interessante que você, fazendo algumas adaptações, você consegue expandir ele, inclusive, para operar outras classes de ativos. Então, da mesma forma que a gente opera um portfólio de bolsa com esse tipo de modelo, a gente também opera, por exemplo, um portfólio de commodities, portfólio de moeda, usando o modelo de fatores. Claro que se adapta um pouco, mas é possível fazer isso. E aí você consegue fazer um long and short, por exemplo, de commodities com isso. Então, enfim, é uma abordagem um pouquinho diferente, mas sim, é possível usar. Que bom. E aqui para o Paulo, eu vi que na sua última carta, né, do fundo, vocês têm operado bastante commodities, né, o setor de commodities, petróleo principalmente, né? Como é que você está enxergando esse setor? A gente vendo que há uma discussão, né? A Arábia Saudita ali está tentando reduzir a produção. Isso não traz um risco, né, para esse setor aqui no Brasil? Não está fácil operar commodities, né? Se eu tivesse que falar assim em linhas gerais, né? Então, assim, os grandes drivers de commodities, né? A gente tem a China com uma economia mais fraca do que todo mundo achava e fazendo uma claríssima migração de investimento em infraestrutura, housing, para uma economia mais de serviço e agora de forma definitiva. Isso tem, obviamente, implicações em demanda de petróleo, que a China nunca demandou tanto petróleo, nunca importou tanto petróleo quanto está importando agora. Por outro lado, na nossa opinião, vai diminuir o consumo de aço, consumo de minério, consumo de outras commodities. Então, a gente tem a China, uma coisa que a gente acompanha muito de perto lá, tenta entender e os impactos que tem em cada uma das commodities específicas. A gente está falando aqui em diversificação e diferenciação de cenário de demanda. A gente tem, no caso do petróleo, uma oferta, como você disse, que está relativamente controlada, né? O OPEP tentando controlar uma guerra na Ucrânia, com desdobramentos na Rússia, que pode trazer alguma disrupção do que veio saindo, principalmente da Rússia, nos últimos 12 meses. Então, temos que ter atenção a isso. Estoques de petróleo estratégico nos Estados Unidos muito baixos. Então, eu sou mais otimista assim, relativamente com o petróleo. A gente gosta de olhar as ações, porque elas estão muito descontadas em relação ao preço que a gente acha que vai estar no futuro, e mesmo o preço de tela, a gente faz muita conta
quanto é que está embutido no preço da Vale de preço de minério, quanto é que está embutido no preço das empresas de petróleo aqui e lá fora, em relação ao preço da ação agora, né? E de todas as commodities, o que a gente acha que tem um menor valor embutido no preço versus as ações é exatamente o setor de petróleo. Então, existe uma percepção por parte dos investidores que o petróleo vai cair bastante olhando para frente. E, em função dessa geopolítica, em função de um controle de oferta, em função de uma demanda forte de China. Aliás, esse mundo que está saindo da pandemia é um mundo muito mais de serviços, né? E a dinâmica de serviços está muito forte na Europa, na própria China. Essa China que está mais fraca na área de serviços não é verdade, muito pelo contrário, eu acho que o potencial ainda é bastante grande. Então, a gente está vendo algumas diferenciações, a gente gosta do hedge da nossa carteira, a gente sempre pensa numa carteira diversificada, com temas diferentes, fatores, que nem o Rodrigo falou, diferentes, a gente faz um fator mais fundamentalista, macro, mas sempre pensa nos fatores. Eu acho que o ouro é uma coisa legal de ter na carteira, principalmente as empresas produtoras de ouro, que também implicam um preço de ouro olhando para frente muito mais baixo do que as próprias curvas forward de ouro hoje. Imagine, e pensando na questão do dólar, na questão da alavancagem dos países, eu acho que é um ativo que também pode fazer sentido. A gente tem um pouco de lá. O risco aqui do ouro, obviamente, é um aumento de taxa de juros no mundo, né? O ouro não paga juros e a taxa livre de risco do mundo subiu bastante aí nos últimos tempos, principalmente, inclusive, nos últimos meses, aí, um mês e meio. Então, é um problema, mas, por outro lado, é um hedge para alguma coisa que, eventualmente, envolva geopolítica e envolva essa extrema alavancagem que os Estados Unidos têm hoje e que eu acho que a médio prazo vão trazer uma questão de dólar. Tá? Então, assim, a gente não está bullish commodities no overall, até porque nós estamos no fim de um ciclo econômico, né? A desaceleração econômica está vindo, ela está vindo até mais pesada na parte de indústria. A gente viu dados fracos na indústria na Europa, a gente está até um pouco short Europa lá em função disso. Tem dúvidas sobre a China, mas dentro das commodities dá para você encontrar algumas coisas interessantes, e olhando para a valuation, eu acho que tem bastante espaço, principalmente para o lado de petróleo e a parte agrícola, que beneficia bastante o Brasil. Nós estamos vendo aí questões aí de exportação agrícola da Ucrânia, da própria Rússia. Existe uma demanda de longo prazo importante de produtos agrícolas que vão ter que vir de algum lugar. O Brasil é o celeiro do mundo, baita oportunidade para o Brasil aproveitar. E tem coisas na Bolsa para fazer também ligadas ao setor de agronegócio. Então, no overall, eu não tenho uma visão otimista para commodities, mas acho que dentro das commodities tem coisas interessantes que a gente tem investido lá na RPS e tem conseguido gerar um bom retorno. Você olhar direitinho, acha oportunidade, né, Paulo? Sim. E long short, né? Às vezes está ruim para minério, mas está bom para petróleo, não está bom overall para commodities, mas você consegue gerar o retorno relativo sem estar com um risco direcional necessariamente na mesa. Podemos estar também, se a gente achar que vale a pena. Eu acho que nesse momento, inclusive no overall lá da nossa carteira, a gente está um pouco short commodities, com essas preferências por petróleo e agrícola contra as outras. Bacana. André, na última carta da Clave, a última carta trimestral, vocês falam desse otimismo cauteloso, vamos dizer assim, né? O fluxo, o Brasil está melhorando, né? Você tem ali alguns sinais ali de melhora, mas a gente precisa ter cautela. E quando a gente pensa nos fundos mais direcionados ali em bolsa, como é que você protege a carteira desses riscos, né, que podem acontecer, que estão fora do radar? Não, perfeito. Eu acho até uma coisa que o Paulo colocou que também é importante. Nos últimos 6 meses, o cenário ficou mais interessante. Mas o que é importante colocar? Quando houve a eleição, vamos dizer, essa última eleição, o novo governo já partiu com uma PEC da transição que trouxe muito desconforto aos elementos de mercado, se isso poderia significar uma disciplina fiscal que nos colocasse em risco. Isso foi do quarto TRI
de 2022. E esse cenário, ele foi, vamos dizer, se deteriorando, as percepções dos agentes, a virada, que eu acho que até pontua um ponto que o Paulo está colocando, a apresentação do arcabouço fiscal, a questão da relação do Congresso e do Senado, elas têm sido muito positivas. Inclusive, o Banco Central, que ainda é independente, conseguiu, utilizando o arcabouço e as medidas do Congresso, começar esse processo de afrouxamento monetário. Então, é por isso que a gente está otimista. O que é o cauteloso? Nós estamos no Brasil, nós temos que trabalhar com calma, porém, a gente tem uma série de oportunidades em setores domésticos que vão se beneficiar desse cenário, que ainda exerce a cautela. A questão é, no nosso trabalho, existe a gente brinca lá, as forças, tem uma força que é a inércia e uma reversão à média móvel. E isso é utilizado por nós, pelos modelos quant, para arbitrar os mercados. Da mesma forma que o mercado tem muito medo de que o petróleo colapse, mas é a mesma forma que as empresas deixaram de investir nos últimos 10 anos, que nos torna bullish, e na ação a gente tem um prêmio excessivo. Hoje, a gente está cautelosamente otimista, mas não tão otimista quanto os preços que nós temos em vários segmentos da Bolsa. Tá? Então, essa é a oportunidade. Por que a gente fala cauteloso? Porque se você nos perguntar, é a hora de ter small cap sem liquidez? Não, é a hora de ser... Tem temas grandes o suficiente para que a gente possa extrair valor para o cliente de uma forma cuidadosa, mas nós estamos mais animados, sim, do que nos vários últimos trimestres que a gente abriu a empresa. Acho que é importante fazer essa distinção. Sim, obrigado. Rodrigo, você falou um pouquinho aí dos fatores, até o próprio Paulo também falou, né, dos fatores. Quais são esses fatores? Como é que surgem esses fatores, né, nessa modelagem para vocês operarem através de algoritmos? Como é que surge? Bom, vamos lá. Acho que para explicar isso é bom dar um pouquinho de contexto histórico. O que acontece? Até década de 50, início dos anos 60, como é que as pessoas enxergavam o investimento em ações, né? Pô, comprou uma ação, subiu, o cara é o gênio, comprou a ação, caiu, o cara se sentia o burro. Era isso, mercado de ações. Isso começou a mudar em 62. O que aconteceu em 62? Um cara chamado William Sharpe, ele publicou uma teoria chamada CAPM. E aí o que essa teoria fala? Se a ação subiu ou caiu, a maior parte disso daí é o beta, não é mérito seu de escolher a ação certa, não. E foi a primeira vez que alguém, de fato, colocou uma explicação ali, exógena ali, que não era o caso específico da ação, para explicar por que aquela ação tinha retornado daquela forma, né? Avança um pouco mais no tempo, lá nos anos 90, vieram dois caras lá de Chicago, que é o Fama e o French, e eles publicaram um artigo que eles, além daquele questão lá do retorno de mercado, eles trouxeram dois outros fatores, SMB, Small Minus Big, e HML, High Minus Low. SMB, basicamente, ele falava, se comprar Small Caps versus Large Cap no longo prazo, você vai ter um retorno melhor. Se você compra empresas baratas, que era o HML, compra empresas baratas em relação a empresas caras, você também vai ter um retorno melhor, em média. E era isso que o Fama e o French falavam. Isso foi meio que uma quebra de paradigmas, porque o cara tornou mais palpável ali o que você poderia olhar, né, para investir em ações. E aí, a partir de então, isso virou talvez o campo com mais pesquisas acadêmicas de finanças, esse campo de factor investing, factor models, ou como você queira chamar. Tá? Então, assim, respondendo a sua pergunta, existe uma ampla gama de artigos acadêmicos citando vários fatores, inclusive hoje em dia tem um termo que é usado que chamam factor zoo, que é fauna de fatores, né? São centenas e centenas de artigos acadêmicos que alegam existirem fatores que explicariam esse retorno das ações. Qual que é o problema? O problema é que o cara que está publicando o artigo, na verdade, ele não quer ganhar dinheiro, ele quer publicar, né? Então, na nossa visão, nem todos esses fatores, as evidências são fortes o suficiente, nem todos eles passam no nosso crivo. E aí, na nossa opinião, existem, assim, de todos
E a nossa opinião, por quê? Não é a opinião de, eu acho isso, não. É que a gente estuda muito e faz muito backtest para ver se aquilo ali é verdadeiro ou não, né? São 4 grandes tipos de fatores aí que tem prêmio de risco, tá? É valor, qualidade, momentum e low risk. Valor, já expliquei, essa ideia de você comprar empresas baratas, né? Segundo fator aí que eu falei, qualidade. Qualidade, as pessoas às vezes confundem um pouco com valor. Qualidade é você esquece olhar para o preço da empresa e olha só para o business dela. Olha ali como é que está o endividamento dela, como é que está o crescimento de receitas, etc, etc. Terceiro fator, momento. Basicamente, você vai olhar para o preço, aquelas empresas que estão indo bem tendem a continuar indo bem, as que estão indo mal tendem a continuar indo mal. Quarto tipo de fator é o chamado low risk. A ideia aí é que, se você tem um portfólio mais defensivo, em média, você vai ter um Sharpe melhor no longo prazo. Então, a grosso modo, são esses 4 tipos de fatores. Vai perguntar, e small caps? Na nossa visão, assim, tudo que a gente já testou, small caps não tem prêmio de risco. Small caps, na verdade, é um prêmio ali pela falta de liquidez que você tem. Se você bota custos maiores que você vai ter para executar small caps, o prêmio soma inteiro. Então, por aí vai. Então, você tem que ter um certo rigor na hora de fazer esse tipo de pesquisa, né? Na nossa visão, então, para o mercado acionário, são esses 4 tipos de fatores. E aí tem uma série de testes que você pode fazer para tentar validar isso. Por exemplo, esses fatores que eu mencionei, você encontra a evidência de eles funcionarem não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia tem uma exceção, tá? O Japão é um bicho meio diferente. Se você testa esses fatores no Japão, não funciona, mas o restante do mundo, basicamente todo funciona. E aí não é que nenhum deles, não é que eles vão ganhar dinheiro sempre ou funcionem sempre, tá? Mas, de forma geral, a evidência que existe um prêmio de risco é grande o suficiente. E aí você pode pensar numa alocação nisso quase como um asset allocation, né? De você pensar no longo prazo ali como você vai combinar esses riscos ali para otimizar o seu portfólio, né? Então, acho que é isso daí o resumo da ideia. E aí, pegando esse gancho, né, que você falou que vocês fazem backtest, né, faz o teste ali daquele fator, a gente sabe, e você até comentou, a gente não olha muito a economia, né? A gente monta ali os modelos e vai vendo ali. A gente não olha a economia de forma discricionária. Pode olhar para dados econômicos de uma maneira sistemática, não tem problema nenhum quanto a isso. E aí, pegando esse gancho, como é que vocês revisam, né, nesses momentos vamos dizer assim, de movimentos inesperados? Um exemplo, a taxa Selic, né? O mercado estava precificando ali uma queda de 0,25 e veio 0,50. Isso, de alguma forma, ativa ali uma revisão daquele modelo ou não? Vocês não, porque eu não estou tentando adivinhar o cenário. Quando eu faço as pesquisas, o que eu quero, na verdade, é criar um processo de investimento que seja robusto, que funcione para vários cenários diferentes. Eu não quero adivinhar, é o cenário A ou é o cenário B que vai acontecer. E aí, para você criar um processo robusto, você nunca vai se basear em uma única observação. Você tem que ter um conjunto de dados que seja grande o suficiente, que contemple vários cenários suficientes. E aí, o mais importante, nesse momento, é você ter certeza que as premissas que você usou nos seus estudos, nos seus backtests, elas continuam válidas. Assim, foi um aumento inesperado, ou foi um corte inesperado, esse corte de 0,50, o mercado estava esperando 0,25. Mas, quantas outras vezes não já teve ciclos que o Banco Central surpreendeu? Lembro que, sei lá, menos de 10 anos atrás, teve aquela vez que o Banco Central estava subindo juros, aí do nada, de uma reunião para outra, cortou, pegou o mercado ali quase todo de surpresa. Então, assim, se você fez um teste bem feito, seu teste já vai contemplar cenários, teoricamente, de surpresa, né? E assim, importante não é você acertar o cenário A ou o cenário B, senão vira um trade discricionário, se você ficar tentando acertar o cenário. O importante é você criar um processo de investimento que seja robusto, que vai funcionar em muitos cenários diferentes e que tenha um controle de risco que as suas perdas elas não destruam os seus momentos bons, né? Isso que é o mais importante. Que, assim, pelo menos na minha visão, se você consegue passar com relativa tranquilidade os momentos ruins, né? No longo prazo você tende a
a se destacar e ter um retorno acima da média, se você consegue controlar bem os riscos. Então, é um foco muito maior nisso, no processo e no controle de riscos, do que em ficar tentando acertar o que vai acontecer. Obrigado. Aí uma pergunta tanto para o Paulo quanto para o André. A gente falou muito aqui de Bolsa Brasil. Como é que vocês estão enxergando o mercado lá fora, principalmente Bolsa Americana, né? Apesar dos fundos terem uma posição mais significativa aqui no mercado brasileiro, mas vocês também possuem posição lá fora, né? Como é que vocês estão enxergando esse mercado lá fora? Não dá para dizer que o Brasil vai descolar do S&P. Então, a gente precisa ter que ter uma visão também sobre o S&P, e isso vai influenciar muitos mercados. O dia de hoje é um bom exemplo. Ontem, enfim. A Bolsa Americana parece cara, o fundamento americano parece melhor do que todo mundo achava no início do ano. Eu acho que o cenário base, pelo menos dos próximos 6 meses, é de um soft landing, mas com bastante atenção. A boa notícia é que a vol caiu bastante nos mercados nos últimos tempos, com uma certa euforia até que a gente viveu aí no mercado americano nos últimos meses. E a gente tem uma mesa de derivativos lá que tem aproveitado esses momentos de vol baixa para comprar proteção e defender uma posição que a gente tem no Brasil, que não está dissociada do que vai acontecer nos Estados Unidos, ou o que vai acontecer na China, ou o que vai acontecer, mas que tem algum alfa interessante para ser gerado aqui no Brasil. E a gente tem aproveitado para comprar estruturas de proteção. Vou dar um exemplo de uma aqui que a gente acabou de fazer, na verdade, 3 semanas atrás. O VIX, que é o índice de volatilidade global, estava quase no seu low histórico, assim, estava perto de 13%. Se você fizer um gráfico no Bloomberg desse VIX de longo prazo, você vai ver que 13% é só em momentos onde não tem crise geopolítica, onde não vai haver uma recessão, com certeza. Nem de longe é o momento que a gente está vivendo no mundo. Então, a gente comprou um call spread desse VIX, achando que ele poderia subir, dar um spike de 20%, se alguma coisa ruim acontecer. Se você olha o histórico desse índice, ele tem pelo menos 3 eventos de spikes de mais de 20% por semestre. Acontece alguma coisa, tipo o que aconteceu aí, inclusive nos últimos dias, que faz esse VIX bombar. E a gente está sempre comprando call spread desses VIX, principalmente quando ele está baixo, para proteger a carteira. Nos últimos 2 dias, esse VIX porrou 25%. Saiu de 13% para 17%, 18%. E isso trouxe uma proteção importante na nossa carteira comprada Brasil, nesses últimos 2 dias, onde a Bolsa Brasileira realizou em função do que aconteceu com o S&P. Estou dando um exemplozinho do que uma das coisas que a gente está sempre fazendo, e eu acho que o Nico falou muito bem, o segredo de um bom fundo no Brasil, com o CDI queniano que roda 1% ao mês, e às vezes é 1,20, às vezes é 0,8, e quando ele fica 0,2, pode acreditar que ele não vai ficar lá no 0,2. Alguma coisa vai acontecer, ele vai voltar lá para o 1, que é onde ele sempre teve e provavelmente onde ele sempre vai estar. É você conseguir proteger o capital do seu investidor, que é um investidor a risco, que é um investidor que não gosta de drawdown, que é um investidor que vende no low, que sai na hora errada, que compra na hora errada, por diversas questões, e principalmente pela questão do custo de capital no Brasil, que é muito alto. Então, se você consegue controlar esses seus drawdowns e transforma a vida do seu investidor numa vida mais tranquila, onde ele não vai ter um surto de vender o ativo, ou principalmente o fundo, na hora errada, aí você faz a trajetória dele ficar muito melhor. A gente fez um estudo lá. O nosso Total Return, ele deu 180% do CDI durante 10 anos. Tiveram momentos bons, tiveram momentos ruins. Na média, os nossos investidores desse produto ganharam CDI. Porque eles compraram na hora errada e venderam na hora errada o fundo. O que é triste, a gente tenta se comunicar todo dia com os investidores, faz podcast, faz não sei o quê, escreve carta, mas existe um behavior claríssimo que dificulta o carrego de ativos no Brasil. Né? Isso porque o nosso produto tem um drawdown baixo, né? Relativamente ao que a gente vê na indústria. Então,
olhando para isso e tentando transformar a vida do nosso investidor numa vida melhor e numa trajetória melhor, que a gente está sempre tentando proteger a carteira e evitando perdas permanentes de capital e evitando grandes drawdown. E se você faz isso de forma composta, com disciplina, com time forte, com processo forte, no longo prazo você acaba entregando um bom retorno para o investidor. E acho que, inclusive, melhor do que os ETFs, acho que, inclusive, melhor do que os fundos que estão sempre comprados. A gente fez um estudozinho bobo, que é o seguinte: carrega CDI enquanto o juro está subindo e ficando alto. Muda de CDI para a bolsa quando o juro começa a cair e fica baixo. E faz isso durante 30 anos no Brasil. Quem fez só esse movimento, tão simples quanto isso de asset allocation, CDI enquanto o juro está subindo e alto, e bolsa quando o juro está caindo e baixo, ganhou 4 CDIs ao longo de 30 anos, ganhou 5 bolsas ao longo de 30 anos, fazendo esse simples movimento de olhar o que o Banco Central fez e, a partir dali, tomar uma decisão de ir para a bolsa ou sair para a bolsa. E eu acho que não vai ser diferente para frente, vai continuar igual. Agora, ficar ali no dia a dia, olhando e tentando, aí eu acho que o negócio é bem mais complicado. Obrigado. Perfeito. E nessa linha que o Paulo colocou, a questão da Bolsa Americana, ele tem sido uma surpresa, porque se a gente olhasse os dados, aonde está os juros americanos, Fed Funds de curto, a inflação ainda que não derreteu, que não caiu de uma forma mais agressiva. Tudo bem, os dados de emprego até suportam uma economia que está resistindo bem a esses juros. Olhando isso, poucas pessoas acertariam onde está a Bolsa lá. Ela está bem forte. E é nesse ponto que eu acho que o Paulo colocou, a gente concorda, os múltiplos lá estão altos, se a gente fizer historicamente, para uma economia que deve desaquecer, pode ser um soft landing, mas, ao mesmo tempo, claro, a Bolsa lá não está barata, a volatilidade está baixa, porque foi quase que em linha reta que a Bolsa subiu. E eu acho que a gente tem que ter em mente isso, as coisas nos Estados Unidos não estão de graça, mas, ao mesmo tempo, o cenário de um soft landing, eu compartilho a opinião do Paulo, que é um cenário mais provável, e mesmo se nós tivéssemos um cenário que não fosse um hard landing severo, a duração desse, vamos dizer, desaquecimento para trazer a inflação para um patamar sustentável, ainda torna os Estados Unidos um lugar interessante para se olhar. É claro que o valuation está esticado, mas, assim como a gente sabe que o Brasil tem correlação, a gente não pode ter um cenário, se houver uma recessão global severa nos Estados Unidos, chega num ponto que aquele cenário assim, vai haver uma migração para emergente, tem um ponto de ruptura. Tem um ponto que a aversão a risco é tão grande que o cara vai para a renda fixa, ele vai para a Treasury e fica quietinho lá. Então, por isso que é importante a gente achar que realmente, nós termos dados de que não estamos na beira de uma recessão severa nos Estados Unidos que contaminaria ativos de forma global. Esse também não é o nosso cenário base. Isso é importante. Em contrapartida, a surpresa da Bolsa era um ativo que poucos tinham, investidores. E aí, à medida que os lucros das empresas não caíram, a Bolsa não estava sendo possuída pela maior parte dos investidores, tínhamos esse efeito técnico, que gera oportunidade, inclusive, de defesa, como o Paulo colocou, na própria volatilidade. Acho que é isso. Obrigado, André. E aí, a gente só tem 1 minuto e meio. A última pergunta para o Rodrigo. Rodrigo, você falou que para a gente olhar ali o fundo quantitativo no asset allocation, né? Qual seria a função do fundo quantitativo dentro de uma carteira de multimercado ou de uma carteira, no geral, de um investidor? Né? Olha, assim, é difícil generalizar, porque cada fundo quantitativo vai ter um conjunto diferente de modelos que vão reagir diferente a diferentes cenários, né? Mas, de forma geral, eu acho que abordagens diferentes que tenham controle de risco grande, que tenham processos, elas são interessantes porque é a forma que você tem de diversificar de verdade, né? Você botar um monte de produto que todo mundo pensa do mesmo jeito, que segue a mesma coisa, isso não é diversificar. Vai ser tudo muito correlacionado, não vai adiantar em muita coisa. Também não adianta botar um cara que só ganha e outro que só perde, né? Porque também não vai adiantar. Mas se você tem ali bons produtos,
com histórico, com controle de risco, com processo, e que seguem abordagem diferente, isso pode melhorar bastante a eficiência da carteira, do portfólio. E, de forma geral, quando a gente cria os nossos produtos, seja o multimercado, seja o nosso fundo de renda fixa, a ideia sempre é que ele possa ajudar ali a compor o portfólio do investidor ali dentro daquele bolso, daquele objetivo, né? Então, acho que é uma coisa que pode ser bastante complementar. E assim, eu sei que vários aqui dos presentes já nos conhecem, sabem os produtos. Aqueles que não conhecem, sugiro assim, que dê uma olhadinha, porque vale a pena. Assim, normalmente, você fazendo simulações, inserindo os fundos da Cadima ali na categoria, você vai ter um ganho de eficiência ali de retorno ajustado ao risco, né? Então, acho que é uma coisa bacana. Obrigado, Rodrigo. Nosso tempo acabou. Agradecer o André, o Paolo e o Rodrigo aí pelo painel. Obrigado, pessoal. Obrigado a vocês.